naquele verão de 1982, eu estava lá também. Foi um caso que mobilizou muito a mídia, a opinião pública, os cientistas, enfim. E nós vamos retomar aqui, então, rapidamente, um pouco da história desse caso, para situar aqueles que não vivenciaram isso, né? Tem muita gente que não sabe. Já ouviu falar do caso VASP 169, meu diretor? Comando do estúdio, como sempre, a cargo do nosso capitão Kirk, o Tiago Basso. Você não era nascido, né, meu diretor? Não era nascido naquela época. Pois é. Olha aí, ó, 8 de fevereiro de 1982, um avião da VASP. VASP era a Aviação Aérea São Paulo, né? Uma das grandes empresas aéreas brasileiras naquele período. Já não existe mais. O avião decolou cerca de 1h da madrugada da cidade de Fortaleza, com destino ao Rio de Janeiro e São Paulo. A escala no Rio e o destino final, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Era um Boeing 727 e na altura da Bahia, o comandante começa a observar uma luz estranha na posição 9 horas, ou seja, na posição do comandante à esquerda, olhando pela janela ali da cabine de comando. Ele não sabe o que é aquilo, mas a luz persiste. E lá pelas tantas ele entra em contato com o centro de tráfego aéreo, lá em Brasília, o Sindacta, e pergunta se tinha algum tráfego ali naquela região. Disseram que não. A luz estranha continua a ser visível, muito forte, e ele começa a pensar que o avião está sendo seguido por um objeto voador não identificado. Ele alerta, inclusive, os passageiros para que testemunhem a aparição, e quando pousa no Rio de Janeiro, ele diz que vê o OVNI diretamente na frente do avião, tá? E depois do Rio para São Paulo ele não vê mais nada, não acontece mais nada. Mas quando ele chega em São Paulo, no final do voo, na etapa final do voo, a mídia já está em cima dele, feito moscas em cima do açúcar. E aí o assunto transbordou, ganhou as manchetes. Eu tenho aqui, por exemplo, para vocês verem, a edição de terça-feira, 9 de fevereiro de 1982, do Jornal do Brasil, página inteira dedicada, né? O título da matéria: OVNI segue Boeing da VASP da Bahia até o Rio de Janeiro. Tá? Saiu no Fantástico, saiu em tudo quanto foi rádio, televisão. Naquela época não tinha internet, né? Mas, enfim, o caso ficou famoso e até hoje, os ufólogos, que são aqueles que estudam discos voadores, né? Os ufólogos brasileiros consideram este caso, o caso do voo VASP 169, como sendo uma das melhores ocorrências ufológicas documentadas em território brasileiro. Está aqui o prefixo da aeronave ali, Papa Sierra November Golf, um Boeing 727-200, né? O nome do comandante, que na verdade é o pivô desse caso todo, é o Gerson Maciel de Brito, falecido recentemente, inclusive, né? Temos aqui uma foto dele com um desenho, né, inclusive, do que ele teria observado aqui da janela lateral, né, da cabine de comando do avião. Temos aqui uma imagem da aeronave, um Boeing 727, um tipo de avião extraordinário, né? Naquela época era o que dominava o transporte de passageiros no Brasil, era o Boeing 727 e o Boeing 737. O 727 tinha 3 motores lá na cauda, né? E era um jato de corpo estreito, mas comprido, fuselagem longa, um excelente avião, muito confortável, inclusive. Hoje já não se usa mais, né? Existem muito poucos em uso. Nas oficinas de astronomia, nós já abordamos o caso VASP 169 em 2 oportunidades. Na oficina 181, em 5 de setembro de 2003, e na oficina 331, em 19 de abril de 2013. Essa última, nós temos o arquivo PDF, em formato PDF da apresentação daquela oportunidade,
disponível lá na coletânea de oficinas de astronomia volume 3, que está à venda no site da rede Ômega Centauri. Quem quiser, vai lá no site e adquire, né, para ver o que foi abordado lá naquele dia. Nós, em princípio, já falei aqui outras vezes, nós não temos o hábito de repetir oficinas. O assunto de uma oficina pode até ser repetido, como nós estamos repetindo hoje, mas ele nunca vai ser apresentado exatamente da mesma forma. E hoje nós temos elementos inéditos, né? Porque surgiu numa revista brasileira, especializada aí em objetos voadores não identificados, a revista OVNI Pesquisa, um artigo do nosso colega lá do Rio, Rodrigo Visoni, que aliás é o autor desses dois livros maravilhosos que eu mostrei aqui antes, né? Onde ele relembra o caso por ocasião do aniversário de 40 anos, né, que se completou agora em fevereiro, e apresenta 6 fotos que foram feitas por uma passageira que estava a bordo naquela ocasião. E segundo o Rodrigo Visoni, uma das fotos que essa passageira obteve mostra claramente o objeto voador não identificado seguindo a aeronave da VASP. Então está aqui a referência, né, a revista OVNI Pesquisa, edição de março desse ano, de 2022, volume 5, número 12, páginas 14 a 19. Tá? O artigo do Rodrigo Visoni, onde ele apresenta esse material. Tá? Em 2013, eu publiquei um artigo nessa revista norte-americana, o Journal of Scientific Exploration, volume 27, página 637, onde eu reanalisei o caso do voo VASP 169, por ocasião do aniversário de 30 anos, né, e comprovei o que os cientistas já naquela época de 1982 tinham dito, que o comandante havia simplesmente confundido o planeta Vênus com um objeto voador não identificado. Nós reanalisamos o caso e mostramos que realmente não havia dúvida nenhuma, era Vênus, só que Vênus estava um tanto quanto deformado oticamente por causa de um efeito de miragem atmosférica, que inclusive não só distorceu a aparência do planeta, como antecipou o instante de nascimento do planeta. Tá? E mostramos também que não podia ser ignorado o que eu chamo de comportamento ufofílico. O que vem a ser comportamento ufofílico? A gente está definindo isso num trabalho que está sendo publicado agora aí nesse livro, a confiabilidade dos relatos de testemunhas de UFOs, que está sendo publicado na Espanha, e lá nós dizemos o seguinte: ufofilia é aquela simpatia que algumas pessoas têm por assuntos de objetos voadores não identificados. E o comandante Gerson Brito, do avião, era comprovadamente um indivíduo ufofílico, porque ele declarou, inclusive aqui no Jornal do Brasil, na matéria que eu mostrei há pouco, que tão logo avistou a luz e se certificou de que era um objeto estranho, ele tentou mentalizar um contato telepático com a tripulação daquele objeto. Então, isso aí é a assinatura do atestado de ufofilia. Tá? E eu, nesse capítulo de livro, na verdade é um capítulo de livro, né, que eu escrevi para esse projeto aí dos espanhóis, eu obviamente chamo a atenção para o fato de que um depoimento de uma testemunha ufofílica não tem o mesmo valor de uma testemunha imparcial, tá? Completamente neutra, porque ela não é neutra. Né? Muito bem, então está lá publicado esse artigo, né? Os ufólogos até hoje debocham de quem diz que o objeto daquela oportunidade era Vênus, mas eu assino embaixo e levo para reconhecer firma no cartório. Tá? E defendo isso até debaixo d'água. E muita gente faz a mesma coisa. Mas o objetivo hoje aqui
é analisar as fotos que o nosso colega Rodrigo Visoni colocou na revista OVNI Pesquisa. Ele teve a gentileza de nos remeter os arquivos digitais dessas imagens e nós vamos inicialmente passar essas imagens e depois fazer uma análise delas. Tá? São 6 imagens. A passageira chamava-se Lígia Auxiliadora Rodrigues, era uma jovem, na época com 23 anos de idade, estava viajando na poltrona 5A dentro da cabine do avião. Era fotógrafa profissional, estudante de jornalismo, né? Então estava com a sua câmera junto com a sua bolsa, né? E quando o comandante avisou os passageiros que tinha um disco voador seguindo a aeronave, claro, ela como boa profissional pegou a máquina e saiu fotografando. Obteve 6 imagens, vamos passar essas 6 imagens e depois começar a análise delas. Primeira imagem, é isso aí mesmo, não aparece nada, tá? Absolutamente nada, só céu escuro. Segunda imagem, é isso aí mesmo, nada, absolutamente nada, céu escuro. Tá? Terceira imagem, uns risquinhos ali muito fraquinhos, não sei o que é isso. Não dá para dizer absolutamente nada. Não está completamente escura a imagem, mas não tem nada, absolutamente nada, né? que possa ser analisado. Tem algumas luzes ali tremidas, alguns traços luminosos, enfim. Quarta imagem. Bom, aqui já aparece alguma coisa. Aparece a extremidade da asa esquerda da aeronave, uma das luzes de navegação, mas a imagem está tremida. Tá? E algumas nuvens lá fracamente iluminadas. Era uma noite de lua cheia, inclusive, tá? Uma noite de lua cheia. Então, as nuvens certamente estavam refletindo o luar, mas na imagem seguinte a gente vê que, evidentemente, não é só o luar que está iluminando essas nuvens. Tem um foco luminoso ali muito forte. Aqui está novamente a asa do avião, tá? E essa imagem aqui, que o nosso colega Rodrigo Visoni afirma que, ou sugere que, poderia ser o objeto que estava seguindo o avião. E se fosse o objeto que estava seguindo o avião, obviamente se constata que não era Vênus. Não era Vênus. Tinha que ser outra coisa. Muito bem, vamos passar as imagens restantes. Tem mais uma ainda. Uma imagem tremida, aqui a gente tem 2 ou 3 imagens da asa do avião, né? E alguma outra luminosidade lá nas nuvens, mais fraca. Essas as imagens, né? Vamos voltar aqui à imagem anterior. Essa aqui seria a mais conclusiva, segundo o Rodrigo Visoni. Aí eu troco muitos e-mails com o Rodrigo, e eu simplesmente botei uma palavra lá na resposta que eu mandei para ele: discordo. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu vou investigar e vou ver se eu mato essa charada. E acreditamos que sim. Tá? Então aí nós vamos para a parte da análise das fotos. As 2 primeiras, os negativos número 10 e 11, não mostram absolutamente nada, né, conforme eu já mostrei ali antes. O negativo 12 também não tem o que analisar, são só uns risquinhos lá totalmente inconclusivos, mas a sequência das 3 imagens posteriores, a 13, a 14 e a 15, é que são realmente interessantes para a nossa análise. Volto a ressaltar, né, a fotografia 14, o negativo número 14, revelado, que mostraria o objeto voador não identificado, tá? Seguindo o OVNI, perdão, a aeronave, o OVNI seguindo a aeronave. Bom, qual é a nossa hipótese? Como eu disse, discordamos radicalmente da interpretação defendida lá na revista. A nossa hipótese é que nós estamos vendo apenas o reflexo nas nuvens próximas do avião das luzes de navegação que ficam nas extremidades das asas, no caso da asa esquerda. Né? Aí vocês vão me dizer, nuvens? Mas o comandante Gerson Brito disse que o céu estava límpido, não tinha nuvem nenhuma.
Isso não é verdade, meus amigos, isso não é verdade. Havia trechos de céu completamente aberto ao longo da rota do avião, mas havia trechos com nebulosidade. Lá no nosso artigo, esse de 2013, que a gente mencionou anteriormente, nós incluímos uma cópia de uma imagem de satélite daquela madrugada, mostrando toda a América do Sul e o território brasileiro, e a gente vê nitidamente que tinha partes da rota do avião em que havia nebulosidade, sim, tá? E quando o avião cruzava por dentro dessas nuvens, as luzes piscantes das extremidades da asa do avião produziam flashes e reflexos nas nuvens, tá? E basicamente é isso que as fotos daquela menina estão nos revelando, tá? Então, havia nuvens, sim senhor. Aliás, essas nuvens foram responsáveis por um outro efeito que não só o comandante Brito, mas vários passageiros do avião também relataram, de que o objeto se aproximava e se afastava da aeronave enquanto seguia o avião. Na verdade, o que estava acontecendo é que as nuvens passavam em frente de Vênus e extinguiam o brilho do planeta, fazendo com que ele ficasse mais fraco, depois voltasse ao brilho normal, e isso simula perfeitamente um movimento de suposta aproximação e afastamento, né, da fonte luminosa. Tá? Isso é muito comum, inclusive, em outras ocorrências, né, de fenômenos aéreos não identificados, as testemunhas dizerem, não, mas aquilo se aproximava e se afastava. Né? Na verdade, não é isso que está acontecendo. São nuvens que estão passando defronte da fonte que está sendo observada. Outro detalhe, né? A cor daquele foco luminoso que aparecia ali na imagem não era a cor que foi relatada pelo comandante Brito. Tá? O comandante Brito disse que o objeto que seguia o avião era branco ou branco azulado. Branco intenso com alguns reflexos de azulado. A luz que aparece naquela imagem é visivelmente alaranjada. Tá? Portanto, bom, aí tem uma questão também de resposta da película a cores, né? Mas a gente nota que definitivamente aquela luz não é branca intensa nem azulada. Tá? Outro detalhe. A posição daquela luz não coincide com o objeto que o Brito estava vendo lá da cabine de comando. Definitivamente não. Tá? Porque nós temos uma diferença de 60 graus. Não sei se tem uma figura aqui, deixa eu ver uma coisa. Onde é que está essa figura? Eu vou passar diretamente a ela. Aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Aqui nós temos uma planta baixa do Boeing 727. Cadê o meu PowerPointer, hein? Tá aqui, ó. Aqui a cabine de comando, né? O Brito estava sentado bem ali, na posição na esquerda. A nossa passageira fotógrafa estava aqui na poltrona 5A. O Brito via o objeto na posição de 9 horas. 9 horas quer dizer que está à esquerda. Tá? Você imagina um mostrador de relógio deitado horizontalmente, né? Então, para frente são 12 horas, para trás são 6 horas, para a esquerda é 9 horas, né? E para a direita são 3 horas. E aí você tem depois as posições intermediárias, né? De acordo com o mostrador do relógio. Então, o Brito reportou que o objeto estava visível na direção 9 horas, que é essa aqui assinalada pela flecha. A passageira apontou a câmera para cá, tanto que ela pegou a extremidade da asa do avião. E essa direção é aproximadamente a direção 7 horas. Portanto, de 9 horas para 7 horas, cada hora representa um ângulo de 30 graus de azimuth. Nós temos uma diferença de 60 graus entre a posição do objeto visto pelo Brito e a luz que a passageira fotografou. Tá? Mas eu acho natural que ela tenha feito isso, né? Porque, veja bem, o comandante nos avisa, nós somos passageiros do avião, o comandante nos avisa que tem um disco voador seguindo a aeronave. Se está seguindo a aeronave, está atrás da aeronave, né? Eu estou sentado ali na frente do avião, na poltrona 5, eu pego a minha câmera pela janela, eu não vou fotografar para cá, eu vou tentar fotografar o máximo possível que eu puder para a traseira do avião, porque afinal de contas o avião, o disco voador está seguindo o avião, né?
Então, por isso que ela deve ter apontado a câmera o máximo que ela pôde para cá, né, em direção à retaguarda da aeronave. É natural isso, né? Só que daí então ela pegou a ponta da asa com as luzes de navegação, né? Aliás, essas luzes, tem aqui umas figurinhas, elas têm nomes técnicos, né? Mas as luzes que ficam nas extremidades da asa, elas são chamadas luzes de navegação e elas se dividem em fixas e móveis, tá? Aqui, ó, mais especificamente, tá? As luzes fixas são aquelas que apontam para trás da asa, né? Mas elas não são bem fixas, porque elas têm também uma oscilaçãozinha, tá? Periódica. Ou, atualmente, elas são luzes estroboscópicas, né? Luzes que pulsam, tá? Naquela época, alguns Boeings 727 já tinham estrobos nas extremidades das asas, outros tinham luzes que eram levemente oscilatórias, tá? Não sabemos exatamente qual foi o caso desse avião do caso VASP 169, né? Aqui tem uma imagem de um 727 quase pousando, né? Então tem aqui as luzes de aterrissagem que ficam mais próximas da fuselagem do avião, tem as luzes de aterrissagem que ficam mais distanciadas, e essas pequenininhas que aparecem aqui que são as luzes fixas de navegação. As luzes móveis têm uma verde sempre e uma vermelha também na ponta de cada asa. O comandante Brito disse que durante o avistamento do objeto ele tentou fazer sinalização luminosa para o objeto, acionando as luzes, primeiro das asas do avião e depois as demais luzes que a aeronave possuía, tá? Os faróis de navegação, aquela coisa toda. Então, ele estava assim, usando bastante iluminação, tá? Nessa situação. E aqui há uma planta baixa do Boeing 727, onde bem na extremidade das asas aparecem essas luzes, as fixas, que são as que nos interessam, e as oscilatórias, né? Que são aquelas, a verde e a vermelha. Então, quais são as nossas interpretações a respeito dessas fotos? Reflexo das luzes da extremidade da asa nas nuvens, tá? Como eu já disse anteriormente. Tá, mas por que aquelas luzes aparecem tremidas? As imagens das asas aparecem tremidas em todas as três fotos, basicamente. Algumas mais, outras menos. Bom, as extremidades das asas oscilam, né, naturalmente, enquanto a aeronave está em voo. Outra coisa, a passageira podia estar um tanto quanto nervosa ou ansiosa, né? Afinal de contas não é todo dia que o comandante acorda os passageiros dizendo que tem um disco voador atrás da gente, né? Então a gente fica meio, né, por mais que acredite ou não, a gente já fica meio alterado, né? Então é normal que aquelas fotos ali estejam tremidas. Eu vou repassar essas três imagens, começando pela imagem número 13, que é a primeira que mostra a extremidade da asa, ali, ó, vejam a luz fixa de navegação, né, e um reflexo pouco intenso dessa luz lá na nuvem próxima que está passando do avião. A gente vê outras nuvens aqui também que podem ou não ser nuvens próximas do avião. Se forem próximas, provavelmente estavam sendo iluminadas por essas luzes da extremidade da asa. Se fossem nuvens mais distanciadas, provavelmente eram nuvens que estavam simplesmente refletindo o luar daquela noite, né? Porque era noite de lua cheia. E aí vamos chegar na imagem número 14. Né? O que ocorreu aqui provavelmente foi que essa luz emitiu um flash. Havia uma nebulosidade passando naquele momento muito próxima da asa do avião e ela refletiu intensamente a luz o foco dessa luz ficou apontado em cima da nuvem, tá? E a passageira teve a sorte de tirar a foto naquele exato momento, né? Tanto é que na imagem seguinte, novamente se pode ver, inclusive aqui, ó, notem essa luminosidade com forma de arco, que
que certamente é atribuível a essa luz de navegação da ponta da asa, onde o foco está pegando só parcialmente uma nuvem que está um pouco mais afastada, por isso não é uma luminosidade tão intensa. E o resto do foco não aparece porque aqui não tem nuvem. Então essa imagem é altamente sugestiva de que o que ela estava realmente fotografando era o reflexo nas nuvens da luz de navegação fixa da ponta da asa esquerda do avião. Tá? Então a nossa conclusão, né, e outro detalhe, vejam que a cor, né, coincide, vamos retornar aqui à imagem número 14, a cor basicamente dessa luminosidade aqui é a mesma da luz emitida pela asa. Então a gente tem uma coincidência perfeita, né? É uma cor diferente da cor que o Brito estava vendo, então o objeto tem a mesma cor, o objeto entre aspas, né, tem a mesma cor da luz emitida pela lâmpada da extremidade da asa do avião e além disso ele está a 60 graus de distância em relação ao objeto, entre aspas, que o Brito estava observando. Então acredito que matamos a charada, conforme eu disse lá para o Visoni, o que a Lígia Auxiliadora Rodrigues fotografou foi o reflexo das luzes de navegação da ponta da asa esquerda, refletindo em nuvens próximas que estavam passando pela aeronave naquele momento. Na verdade a aeronave estava passando pelas nuvens, né? E não o contrário. Bom, esse trabalho que inspirou essa oficina, ele vai sair nos próximos dias no site nosso da rede Ômega Centauri, lá no portal Ciência e Cosmos, seção de artigos, e vai também uma versão dele pouco modificada, expandida, a convite do nosso colega Rodrigo Visoni, vai ser remetida para a revista OVNI Pesquisa, para acrescentar na discussão, né, desse artigo que saiu lá em fevereiro. Bom, mas tem outros aspectos também que a gente pode aproveitar para comentar. O que muita gente coloca em dúvida, mas vem cá, será que o UFO, né, o OVNI, era mesmo o planeta Vênus? Será que um comandante de avião, na época ele tinha 26 mil horas de voo de experiência, será que um comandante com essa tarimba toda pode, de repente, confundir Vênus com um disco voador? Olha, meus amigos, eu vou dizer uma coisa. Se Vênus estivesse com seu aspecto normal, mesmo assim ele poderia confundir. Qualquer um poderia confundir, por mais treinado que fosse. Seria menos provável. Mas considerando-se a hipótese de que a imagem de Vênus estava distorcida por uma miragem, a ponto de deixar o planeta irreconhecível, a probabilidade de que tenha havido realmente essa confusão aumenta muito. Tá? E lá no meu artigo, esse de 2013, que eu citei anteriormente, a gente fornece 2 indícios, ao nosso ver, contundentes de que o OVNI era realmente o planeta Vênus. E a gente tira esses indícios do início e do fim da observação. Logo que o comandante Brito enxerga essa luz estranha, o azimute dela difere do azimute do ponto de nascimento de Vênus no horizonte por apenas miseráveis 2 graus. Isso é quase uma coincidência. Tá? Bom, depois no pouso, lá no aeroporto na época chamava o aeroporto do Galeão, né? Hoje é o Tom Jobim, né? Às 4h37 da manhã, estão se preparando para pousar lá no Rio. O comandante reportou que o objeto era ainda visível, agora na posição 11 horas. O que é a posição 11 horas? É 30 graus à esquerda do nariz da aeronave. Então o cara está com a aeronave alinhada, aproada já na rampa de descida ali, né, para pousar, e vê o objeto a 30 graus para a esquerda
do nariz da aeronave. O que nós tínhamos? Aí nós fizemos a simulação, né, do pouso lá na pista 14 do aeroporto do Galeão. E o que nós tínhamos exatamente na posição 11 horas naquele momento? Vênus. Então não dá, né? Quer dizer, se o disco voador, entre aspas, não fosse Vênus, no mínimo ele tinha que estar muito pertinho de Vênus. E aí eu esperaria que o comandante dissesse assim: não, para lá, estão me dizendo que eu confundi Vênus com um disco voador. Mas na verdade eu via os dois. Tinha Vênus e pertinho de Vênus estava o disco voador. É ou não é verdade? Afinal de contas, Vênus é grande, não dá para ignorar. Mas não, curiosamente, isso nunca aconteceu. Então é como se naquela noite, né? Claro, Vênus estava visível todas as madrugadas ali naquela época, mas é como se naquela noite Vênus não tivesse sido visível. E por coincidência, quase na posição de Vênus, tivesse aparecido o tal do disco voador. Mas aí eu acho mais lógico, né, meu diretor, supor que o disco era Vênus, né? Pô, você está no lugar de Vênus e eu não vejo Vênus. Cadê Vênus? Vênus tinha que estar ali também. Ah? Então eu acho que esses indícios assim falam fortemente a favor de que realmente se tratava do planeta Vênus. O nosso saudoso Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, na época, foi convidado a opinar sobre o caso. Inclusive, na noite seguinte, embarcaram o Mourão para um voo que fez a mesma rota de Fortaleza para o Rio, e o Mourão observou Vênus no lugar do disco voador e disse que o disco voador era Vênus. Os ufólogos até hoje debocham do Ronaldo Mourão por ele ter emitido essa opinião, assim como debocham de qualquer outra pessoa, eu estou nesse clube também, né, que dizem que o disco voador era Vênus. Dizem que não, que era impossível. Pô, o comandante Brito teve N oportunidades de se defender, né? Caso o disco não fosse Vênus, ele ia dizer: não, pô, eu estava vendo Vênus e estava vendo o disco voador, eles estavam pertinho, mas eu distinguia um do outro. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E não foi por falta de oportunidade. Tá? Tem um trechinho de um relatório que ele mandou. Antes de passar a comentar esse trechinho, aqui tem uma imagem tirada da edição, eu acho até que eu tinha por aqui, a revista Veja, tá aqui, ó. Fui buscar lá nos meus arquivos, é só um disquete que caiu, disquete, né? Naquela época a gente trabalha, não, nem naquela época não tinha disquete, né? O disquete é posterior. A revista Veja, edição de 17 de fevereiro, claro, saiu a matéria, né? Saiu em tudo quanto foi lugar. E ali tem essa imagem, onde a pedido da reportagem da revista, o comandante fez uns desenhos do que ele teria visto. E o que ele fez foi isso aqui, ó. Obviamente uma observação de Vênus. Quando eu falei que precisava de uma miragem para explicar a antecipação do horário de nascimento de Vênus, é um tipo de miragem, a gente propõe lá nesse nosso artigo de 2013, é um tipo de miragem superior, onde se forma uma espécie de fibra natural na atmosfera, um sanduíche de camadas de ar com temperaturas diferentes que conduzem a luz de uma fonte, de maneira que Vênus estava abaixo do horizonte, mas ele foi visualizado muitos minutos antes, justamente porque a sua luz foi como que conduzida na atmosfera terrestre até colocar essa imagem deformada acima do horizonte. E essa, entre aspas, fibra óptica natural é como se fosse um túnel onde a luz viajasse. E eu vou dizer para vocês, essa reprodução aqui, ó, do desenho do Brito, ele diz assim que via um disco voador. Isso aqui não é disco voador nenhum, isso aqui é a boca da fibra óptica natural que estava trazendo a luz de Vênus. Tá? E no centro a imagem principal. Tá?
Então eu não tenho a menor dúvida, uma miragem realmente estava presente também, sem o que a gente não explica a antecipação do horário de aparecimento do planeta. Bom, mas tem alguns outros detalhes, né? Se vocês pegarem a internet hoje, o Google, vai lá e bota caso VASP-169, aparecem milhares de sites falando da história do VASP-169. Uma das inverdades que se diz ali é que 2 outros aviões que estavam no céu naquele momento, naquela madrugada, foram contactados para ver se confirmavam ou não a observação do comandante Brito. Atrás do VASP-169, na mesma aerovia, vinha um voo da Aerolíneas Argentinas, que foi contactado, e também tinha, num curso mais ou menos perpendicular ao do VASP-169, um voo da empresa Transbrasil, que também já não existe mais, que vinha de Brasília para o Rio de Janeiro. E também a tripulação desse voo foi contactada pelo Centro de Controle de Tráfego Aéreo, lá de Brasília, para ver se confirmavam o que o comandante Brito estava vendo. E tanto o comandante do Aerolíneas Argentinas quanto o comandante do Transbrasil disseram que viam apenas o planeta Vênus lá na posição do comandante, tá? Do comandante Brito. Então, né, as evidências se acumulam em favor da hipótese de Vênus. Mas tem um trechinho do relatório que o Brito fez 2 dias depois, em 10 de fevereiro de 1982, lá para a gerência da VASP em São Paulo, relatando o caso dele, e ele diz o seguinte, ó, num trechinho lá do relatório: a intensidade da luz era compacta, muito viva, e contrastava sobremaneira com a luminosidade de Vênus e demais estrelas bem mais tênues, possivelmente em decorrência do luar que fazia. Desejo frisar que Vênus é o já velho conhecido planeta, não sei o que, blá, blá, blá. Muita gente interpreta esse trechinho aqui como evidência de que o Brito estava vendo Vênus e o disco voador, um separado do outro. Tá? Agora, se a gente vai analisar friamente isso aqui, meus amigos, isso é ambíguo. Esse texto é duvidoso. Ele não permite tirar esse tipo de conclusão. Não permite descartar, mas não permite comprovar também. Igualmente, sem dúvida nenhuma. Tá? Porque ele apenas está dizendo que o Brito conhecia Vênus, né? Já tinha, obviamente, visto Vênus muitas outras vezes, mas Vênus em circunstâncias normais, não com imagem deformada por uma miragem atmosférica. Então, eu acredito que esse trecho aqui não prova absolutamente nada. Prova apenas que o Brito conhecia Vênus, né, e sabia que a luminosidade dele era muito maior que a das estrelas e tal. E que na noite de lua cheia, obviamente, as estrelas estavam mais fracas, ficam ofuscadas pelo luar. Mas, na minha opinião, isso não prova absolutamente que ele tinha visto Vênus e o objeto voador simultaneamente no céu. Bom, e para encerrar essa nossa apresentação de hoje, meus amigos, tem mais um detalhe, que é um detalhe que chega a ser até um pouco cômico. Num programa de TV que foi ao ar em junho de 2014, um cidadão, um mineiro, que se diz investigador de fenômenos ufológicos, o senhor Albert Eduardo, foi entrevistado acerca do caso VASP-169 e declarou que havia investigado o caso e que tinha localizado 2 policiais de Belo Horizonte que estavam em serviço de ronda naquela madrugada e que casualmente, olhando para o céu, viram o voo da VASP-169 passando na vertical da cidade de Belo Horizonte, que estava na rota do avião, sem dúvida. E que do lado dessa aeronave havia uma bola brilhante laranja seguindo de perto o avião. Agora, lembrem-se que o Brito disse que o objeto era branco e não laranja, tá? Isso foi que o cara alega. Esse videozinho está inclusive na internet, dá pra achar. Bom, aí eu estou lembrando só a diferença de cor, né? Você não viu que tu me disse antes que ele tinha feito telepatia
Isso eu já falei aqui, meu diretor, já falei que ele tinha feito... Aliás, o contato telepático do Brito é o seguinte, na época, e está escrito aqui no Jornal do Brasil, ele diz que tentou contato telepático com a tripulação do disco voador e não conseguiu. Óbvio que não conseguiu, né? Mas anos depois, numa edição daquela revista, como é que é? A revista UFO, alguém lá escreve que ele teria dito que sim, conseguiu sucesso no contato telepático. Então vocês vejam como as coisas se alteram com o passar do tempo, né? Isso não prova nada, né? Agora, com relação a esses dois policiais de Belo Horizonte que teriam visto o avião passar. Em primeiro lugar, meus amigos, nós estamos em 1982. Não tem internet, não tem celular, não tem um aplicativo chamado Flight Radar, por exemplo, que permite a gente identificar qualquer avião. Você vê um aviãozinho passando lá fora agora, pega o Flight Radar, você sabe tudo. Velocidade, proa, altitude, prefixo da aeronave, origem, destino, etc, etc, o que ele vai fazer. Até o que ele já fez também, tá? Mas não existia isso naquela época. Então, como é que os dois policiais, completamente desavisados da ocorrência, iam concluir que teriam visto o voo VASP 169 passando em cima deles? Bom, mas só tem um detalhe secundário. A situação, meus amigos, é bem mais complicada, e até para dizer, é cômica, tá? Porque o entrevistador, durante o programa de TV, esse aí, perguntou ao senhor Albert Eduardo se ele podia revelar o nome dos dois policiais que teriam feito essa declaração. Ele disse que não podia. Posteriormente, já fora do programa de TV, o editor aqui dessa revista OVNI Pesquisa, que é amigo do Albert Eduardo, falou com ele e pediu para ele emprestar a gravação da entrevista que ele tinha feito com os policiais, que ele queria examinar o material. O Albert disse que não podia, que não era possível ceder a gravação, que ele tinha perdido o material. Ora, que coisa estranha, né? Que pesquisador descuidado esse, né? Que perde, assim, as evidências, os resultados da sua pesquisa, né? Ah, esqueci, né? O cara descobriu a América e esqueceu as evidências, não sabe onde é que botou e fica tudo por isso mesmo. Quer dizer, outra ocasião ele disse que, não, ele não tinha perdido o material, é que um amigo dele estava transcrevendo o áudio da entrevista. E ficou por isso mesmo, o vídeo nunca mais apareceu. Aí o nosso colega Rodrigo Visoni entrou em contato com o Albert por WhatsApp e pediu para ele ter acesso, né, a essa entrevista. Olha o que o Albert respondeu. Ele negou, né, disse que não podia ceder o material e que o objeto voador não identificado daquele caso era real, foi testemunhado por muitos, foi documentado e nada mais a falar. Ficou tudo por isso mesmo. Pois não, meu professor Délcio Basso? Providencial a sua participação, assim eu posso tomar um golinho d'água. Por gentileza. Não, vamos usar o termo aerovia. Esse é um termo muito importante, só quero lembrar que uma aerovia ela é definida não só por direções, mas também na altitude. É como se sim. Andares. Exatamente. Bom, e que essas aerovias são importantes porque quem anda ali, os aviões que passam por essas aerovias, eles estão sendo acompanhados por radar. Exato. Isso é extremamente importante. Há cerca de 20 anos atrás, fui junto com o pessoal das Ciências Aeronáuticas, do curso de Ciências Aeronáuticas da PUC, fui visitar o Sindacta 2, em São José dos Pinhais. Esse Sindacta 2 é no Paraná, né? Isso, próximo a Curitiba. Isso. Ele é um centro integrado, então, que recebe informações de radares e também dos voos que vão partir de aeroportos. No caso, pegavam toda a região sul. Certo. Tá? Então, eu fiquei muito impressionado, porque eu peguei um elevador e desci 5 andares.
fui dar um salão enorme, subterrâneo, onde tinha uma quantidade de um salão assim, com um elevado pé direito, inclusive. Tinham vários consoles com televisores, assim. E então cada voo estava sendo acompanhado ali, porque chega tipo uma tarjeta. O piloto, antes do voo, ele faz um comunicado a esse similar. Do horário e do rumo que ele vai seguir. E chega essa informação lá, inclusive impressa numa tarjeta, assim, cai aqui na mesa do cara. E ele fica acompanhando. Exato. Bom, então, quem nos fez uma explanação a respeito do sistema todo foi um caçador, piloto de caça, que estava lá para interceptar OVNIs. Aliás, quero te chamar a atenção, tanto a expressão UFO como a expressão OVNI, ela foi criada por esse pessoal aí, que faz acompanhamento de voos e observam um objeto voador que não está identificado e que não quer se identificar. É aí que entra o caçador e vai interceptar o objeto. Exato. Então ele foi questionado, um dos colegas que estavam juntos lá, mas e os OVNIs, né? E os OVNIs? Bom, eu só vou contar um caso aqui, né? Então, apareceu lá na tela de um desses operadores um objeto que não deveria estar ali, né? Tentaram entrar em contato pelo rádio, ele não se comunicou, e daí o caçador foi interceptado. Tá? Chegou lá e cerca de 20 minutos estava lá. Era um Junkers, havia um Junkers alemão, né, de 2 bimotor, um branco sujo, assim, que não tinha nada escrito, absolutamente nada. Nem matrícula, não tinha nada. Não tinha nada, era só um branco sujo, não tinha nem o decalque do seu Madruga, não tinha nada. Perfeito. Bom, daí o cara começou a seguir o avião e tentar entrar em contato pelo rádio. O cara ignorou solenemente. Daí ele não quer entrar em contato. O que eu faço? Continua seguindo. O que eu faço? Continua seguindo. Tá. Ele está se preparando para descer no campo improvisado no meio da selva. O que eu faço? Continua observando. Daí o avião desceu, estou descarregando caixotes. O que eu faço? Continuo seguindo. Mas vê que era um traficante. É só um pouquinho. Daí eu... Tá, mas e agora? O que eu vou fazer? Agora volta, porque tu deve ter invadido o espaço aéreo da Venezuela. Volta. Tá. Daí o cara volta, faz um relatório de tudo, escreve a localização do campo de pouso, papá, e entrega para a Polícia Federal. Daí ele fez um comentário subsequente, assim, eu não vou nem citar o nome de quem ele falou, né? Mas disse assim, olha, nessa época surgiu um escândalo, inclusive envolvendo um ministro do governo, a respeito de contrabando de pedra preciosa. Ele ficou por aí. Pois é. Tá? Pois é. Então, quando se fala em UFO e OVNI, e atualmente estão usando isso já existia. Agora a questão é o seguinte: fenômeno aéreo não identificado. Esse fulano aí, falando o Brito, né? O Brito, Gerson Brito. Ele seria imediatamente comunicado por quem estava acompanhando o voo dele. Sim, é interessante falar sobre esse aspecto, porque no histórico do caso tem um contato de radar, próximo de Belo Horizonte. Segundo o Sindacta, a 8 milhas do avião para o lado esquerdo da aeronave. Só que, posteriormente, esse contato foi descartado como defeito na aparelhagem.
Ou seja, foi um eco espúrio. E nós, no nosso artigo, analisamos essa questão, se havia condições atmosféricas anômalas para produzir uma miragem óptica, poderia também essa miragem ter afetado ondas de radar e gerado ecos falsos de radar. O que poderia, talvez, explicar esse eco detectado momentaneamente pelo SINDACTA, no voo VASP 169. Tá? Houve realmente um contato em um determinado momento do voo, que posteriormente foi desmentido pelas próprias autoridades aeronáuticas como um efeito espúrio ou uma pequena falha instrumental, um falso eco de radar, etc. E eu me pergunto se as condições que deram origem à miragem óptica não teriam também afetado outros comprimentos de onda do espectro, entre eles as ondas de radar. Poderia talvez ser o caso. E existem casos em que ondas de radar são afetadas por miragens. Existem casos documentados disso aí também. Tá? Então, exatamente. Só muda o comprimento de onda e a frequência. Tá? Bom, então para encerrar essa história aí de testemunhas que teriam visto, olha, meus amigos, a qualidade dessa evidência é tão ruim que qualquer um que se proponha a analisar o caso com seriedade científica simplesmente vai pegar isso aí e vai jogar na lata do lixo. Não, até que surja evidência melhor, eu não vou olhar esse negócio. Tá? Aliás, para encerrar então, né, essa nossa apresentação, eu até concordo com o Albert Eduardo, esse cidadão aí, tá? O caso está encerrado sim, o caso VASP 169 está encerrado sim. Nós temos evidências muito boas de que o, entre aspas, disco voador era Vênus, sem sombra de dúvida, afetado por uma miragem, um tipo raro de miragem superior, e observado por um comandante de avião muito experiente, porém de tendências ufofílicas. Estão reunidos os ingredientes para nutrir esse mito que já tem 40 anos. Tá? E se vê todo tipo de lixo na internet sobre essa história. Tá? Uma das coisas que eu vi e me chamou a atenção foi que relatam que nas proximidades do pouso no Rio de Janeiro, o objeto voador não identificado manobrou, colocando-se quase na frente da aeronave. Afinal de contas, o Brito disse, né, que estava pousando e via o objeto quase na dianteira da aeronave. Posição 11 horas. Ora, meus amigos, não foi o OVNI que manobrou, pelo amor de Deus. Foi o avião que manobrou para se alinhar com a pista para pousar no Rio, minha Nossa Senhora. Isso é claro. Tá? Então, esse tipo de coisa está na internet. As pessoas desinformadas leem isso aí e tiram uma ideia completamente diversa. Naquela época, o Fantástico, da Rede Globo, fez uma ampla matéria. O jornalista que fez o material era o Pedro Bial. Naquela época, o Pedro Bial era um gurizinho ainda. E o Pedro Bial ironizou a explicação dos cientistas na época, dizendo assim: os cientistas disseram que o OVNI era Vênus. Mas não pode ser, porque Vênus não é tão grande. Ele estava se referindo à imagem que estava aparecendo na tela. A Rede Globo fez uma simulação em que aparecia o comandante sentado dentro da cabine e na janela lateral tinha assim uma espécie de pão francês gigante, ultraluminoso do lado de fora, quase encostado do vidro do avião. E a gente sabe que não foi isso. Vocês viram os desenhos que o Brito fez, que nós mostramos aqui nessa apresentação hoje. Né? Então, quem assiste a Rede Globo, né? Quem estava assistindo a Rede Globo ali naquele momento, viu aquela coisa toda, o que vai concluir? De fato, não, os cientistas estão enganados, não pode ser Vênus. Era Vênus, meus amigos. E como disse o Albert Eduardo, nada mais a falar. E ponto final. Corta aí, meu diretor. Eu volto na próxima oficina de astronomia. Obrigado.